falar sobre as centrais elétricas. Vamos nessa aula falar sobre, fazer uma introdução, depois algum destaque nas usinas hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. Como introdução, vale a pena voltar aos nossos dados, falar um pouquinho sobre essa comparação da energia primária e da energia elétrica. É esse o gráfico que mostra essa comparação. E a gente pode perceber que nesses últimos 35 anos, o consumo de energia primária do mundo quase dobrou, e o consumo de energia elétrica no mundo mais do que dobrou, Passa de 100 para uns 250, o que mostra que a importância da energia elétrica no mundo, ou na matriz energética, tende a continuar crescendo. Eu, pessoalmente, acho que vai dominar. A energia elétrica é tão fácil controlar, é tão simples de você ter ela em casa, que eu acho que essa participação da energia elétrica no consumo de energia do mundo vai aumentar. Um dos pontos que vai aumentar muito é exatamente na questão do transporte. Perceba que é difícil fazer essa comparação da energia elétrica com energia primária. Porque se você entra com uma hidrelétrica, por exemplo, com 100 exajoules de energia elétrica, sai quase 100 exajoules de energia elétrica do outro lado. Se você entra com carvão, se você entra com 100, sai 30. Então tem uma questão do rendimento de uma energia hidroelétrica em relação a uma energia térmica, que faz com que, para que as coisas fiquem comparáveis, na energia primária multiplica-se por um fator a parte renovável, para que as duas fiquem razoavelmente comparáveis. A gente vê isso nesse gráfico. A gente vê primeiro que realmente há um aumento razoável nesses últimos 35 anos da parcela da energia elétrica no mundo, e a gente vê essa mudança na inclinação da curva, que parece que está diminuindo o consumo de energia elétrica, o aumento da participação da energia elétrica, mas na verdade é que esses critérios de comparação de energia primária e energia elétrica mudaram um pouquinho, melhorando um pouquinho o rendimento das térmicas, fazendo essa mudança nessa declividade. E aí vale a pena a gente falar da participação. Já falamos uma vez no mundo, agora vamos falar especificamente para a energia elétrica. A conclusão que se chega é que o grosso da energia elétrica produzida no mundo ainda é produzida pelo carvão. E vale a pena falar também por país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o grande produtor de energia elétrica é o gás natural. Na China, sem dúvida nenhuma, é o carvão. E, para orgulho nosso, no Brasil, o grosso da nossa energia elétrica é produzida através de hidroelétricas. Então, voltando um pouquinho, evidentemente, as térmicas são super importantes, nós vamos falar das térmicas. A hidráulica é super importante, a gente vai começar pela hidráulica. A nuclear ainda tem uma participação significativa. Então, as três que nós vamos falar nesse item de centrais, usinas, serão essas três: a térmica, nuclear e hidráulica. Depois vamos dedicar um capítulo especial às energias renováveis. Então, visto isso aí, vamos ver como é que é esse consumo. Eu acho interessante o consumo per capita de energia elétrica, que mostra, de certa forma, a qualidade de vida do país. A gente vê o consumo per capita de energia elétrica na China aumentando significativamente. Os países como França e Alemanha com consumo alto e estável, e os Estados Unidos lá em cima. O Brasil precisa chegar aqui, já falamos sobre isso também. Outro ponto que é fundamental, que também já foi tratado, é exatamente que o que a gente precisa para gerar energia elétrica é movimento. Esse desenho esquemático mostra um gerador síncrono que está ligado numa turbina de uma central, pode ser térmica, pode ser nuclear, pode ser hidrelétrica, e o que eu preciso é fazer esse eixo do rotor rodar. Quando eu faço esse eixo do rotor rodar,
aplicando uma corrente contínua nesse enrolamento de campo, essa corrente contínua produz uma força magnetomotriz e um fluxo que vai concatenar a bobina A, a bobina B e a bobina C, assim por diante, produzindo uma tensão controlada nos terminais da fase A, nos terminais da fase B e nos terminais da fase C. Portanto, o gerador é uma fonte controlada de tensão, né? Controlada exatamente por esse enrolamento de campo, né? Uma tensão controlada que controla a corrente, controla a força magnetomotriz, que vai controlar o fluxo que vai passar nas três bobinas. Mas o que é mais importante, no meu modo de ver, nessa parte introdutória, é lembrar que o que eu preciso, na verdade, é fazer esse eixo rodar. Se eu faço, se eu transformo, né, qualquer tipo de energia em movimento, esse movimento vai se transformar em potência e energia elétrica, em geral, nos terminais da fase A, B e C de um gerador síncrono. 99% da energia gerada no mundo é dada por geradores síncronos. E aí, então, vamos começar a falar sobre as hidroelétricas, né? Vamos começar pela central principal do Brasil, né? Que são as hidroelétricas. 65% da energia produzida no Brasil é hidroelétrica. Basicamente, o que acontece dentro de uma usina é converter a energia da água em energia cinética, ou produzir aquele movimento. Eu vou pegar sempre o exemplo de Itaipu, que é a nossa maior usina, que gerou em 2016 103 terawatt-hora. Isso é uma quantidade significativa de energia. Eu mostro aqui ano a ano. No ano 19, né, o último ano não gerou muita coisa, mas o recorde, né, dessa usina foi os 103 terawatt-hora que eu mostrei no slide passado. E a gente pode tentar saber qual é o fator de capacidade, ou seja, dada a capacidade da usina de Itaipu, quanto que ela consegue gerar, e a gente chega num valor impressionante, né, usando, evidentemente, o máximo, né, do ano de 2016, a gente chega que o fator de capacidade dessa usina de Itaipu é da ordem de 84%. Que é interessante que ela tem uma grande capacidade e ela não tem um grande reservatório. O mais importante, o reservatório da usina de Itaipu, está nas usinas que estão atrás dela, né, estão a montante. Então, isso faz que a produção da energia de Itaipu seja bastante importante, bastante eficiente, né, e importante para o Brasil. Os três tipos de usina que temos são os tipos com reservatório, com fio d'água ou com armazenamento bombeado. As que nós mais temos são com reservatório. Mesmo a nossa Itaipu, com esse fator de capacidade enorme, ela é considerada a fio d'água, ou seja, a gente considera que a gente armazena pouca energia nos seus reservatórios. E esse armazenamento bombeado, que eu sempre achei que era uma coisa que não ia para frente, agora muda um pouco minha opinião, que é basicamente uma usina reversível, né? Você bombeia água para guardar água em cima do reservatório, e aí quando você precisa de energia, você usa ela. Com o aparecimento das usinas renováveis e intermitentes, às vezes você precisa armazenar energia. E armazenar na forma de água é sempre uma maneira interessante de armazenar energia. Então, mesmo essa de armazenamento bombeado começa a ter uma utilidade, ainda não no Brasil, mas no mundo, em alguns lugares. Como é que é uma usina com reservatório? Olha só, os grandes componentes que a gente tem são a barragem, a gente chama esse cano, né? Aqui nessa barragem a gente tem uma energia potencial armazenada, a gente transforma essa energia potencial, através dessa queda, através desse movimento, numa energia cinética, tá certo? A gente chama esse tubo aqui de penstock. Essa energia é transformada numa roda d'água, né, que é a turbina hidráulica. Essa turbina hidráulica é ligada através de um eixo ao rotor que roda e gera as tensões nos terminais do estator.
Então, esses são os componentes básicos de uma usina com reservatório. E aí eu mostro a figura de Itaipu, uma foto razoavelmente recente, onde a gente já tem 20 penstock, né, 20 tubulações, né, que conectam o reservatório à turbina e ao gerador. A gente mostra essa foto também, que é clássica, né? É uma foto muito bonita, mas na verdade a gente está jogando energia fora. Né? Quando o chamado vertedouro da usina, que é indispensável, né? Quando a gente está com muita água, ele se abre, a gente joga energia fora, porque a energia mecânica acumulada no reservatório, em vez de ser transformada em energia elétrica, é jogada no lixo. E aí, para finalizar, vamos ver qual a energia armazenada no reservatório de uma usina hidrelétrica. Ora, facílimo, né? Energia é uma energia potencial. A energia é dada por mgh, a gente sabe disso, né? Em geral, a massa de água que a gente tem, a gente coloca em função da densidade, né, da água, ou seja, massa por volume, e multiplica pelo volume. Ou seja, essa massa aqui a gente transforma em densidade e volume. Por que a gente faz isso? Porque quando eu quiser calcular a potência, eu derivo a energia no tempo e volume por tempo vira vazão. Então, a energia é a densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a altura, notando então que fundamental, né, essa questão da queda d'água para definir a energia potencial na sua usina. E aí eu pego um exemplo específico, né, da nossa energia armazenada no reservatório de Itaipu. A gente conhece a altura útil da barragem, a gente conhece o volume útil do reservatório, portanto, trata-se apenas de uma continha. E a continha que a gente faz, a gente observa que a energia armazenada no reservatório de Itaipu é da ordem de 6 terawatt-hora, alguma coisa equivalente a 15 dias de geração. Por isso que ela é considerada uma energia fio d'água. Eu armazeno pouca energia. Eu posso armazenar energia em reservatórios a montante, como eu falei, e nessa usina em particular, que é uma usina binacional e que tem efeitos em países, né, na Argentina, as questões de manutenção da vazão são bastante restritas. Era isso que eu queria falar nessa primeira aula. Na aula que vem a gente vai transformar a energia potencial em energia cinética. Muito obrigado e até a próxima.